Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Fui ordenado em outubro do ano passado e agora estou em missão no estado de Goiás. Levamos ali algumas regiões do estado, algumas dioceses. E esse tempo agora tenho um outro compromisso, então passando por aqui esses dias. Irmãos, a liturgia hoje, o fundo que nós vemos dessa palavra que nós escutamos do Evangelho, que nos ilumina toda a liturgia, toda essa noite, talvez para nós que estamos aqui, também para aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, possam estar num momento da sua vida, talvez passou a Páscoa, aquele tempo festivo, alegre, da vigília pascal, onde se cantou solenemente o exulte, ó terra, porque o Senhor vem esta noite e passa com mão forte no meio de Israel e no meio de nós e nos arranca da escravidão e nos dá a liberdade. Pois hoje a liturgia nos vem renovar de novo essa confiança que muitas vezes nós, devido aos nossos pecados, às nossas debilidades, às nossas fragilidades, nós nos curvamos diante das situações e esquecemos ou esfria em nós essa confiança de que Deus é todo poderoso e que o Senhor é vencedor da morte e que o Senhor nos arranca e nos faz passar a pé enxuto, nos faz atravessar o vale tenebroso da morte na companhia dele, onde não pode acontecer conosco mal nenhum. Semana passada nós escutávamos no Evangelho que dizia: a mão do meu Pai e a minha é uma só, e ninguém pode tirar nada da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai, porque eu e o Pai somos um, e Cristo renovando a criação, Ele e o Pai, pois é impossível ser arrebatado da mão do Pai aqueles que confiam em Deus. Então o Evangelho hoje ele nos dá um ponto, não é? Que eu gostaria de falar primeiro das outras leituras e terminar talvez clarificando um pouco o Evangelho. Que nós escutamos que no Evangelho várias vezes se dizia a palavra glorificar, não é? Eis que foi glorificado, que agora glorificarei, glorificará de novo, não é? E essa é a palavra-chave de hoje para nós podermos entrar dentro daquilo que o Senhor propõe para nós essa semana, dentro desse tempo pascal. A primeira leitura nós escutávamos o apóstolo, o evangelista Lucas narrar nos Atos dos Apóstolos a vida da igreja que se inicia, não é? Esses irmãos que escutaram aqui na última ceia Jesus Cristo dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e assim o mundo crerá se vocês se amarem uns aos outros, disse, não é? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então eles escutaram isso na última ceia, antes da paixão do Senhor na cruz, naquela noite onde o Senhor entregou um testamento de amor para os apóstolos e para a igreja. E esses apóstolos saíram depois de Pentecostes para anunciar o Evangelho, e nós escutamos aqui as cidades onde foi anunciado o Evangelho, não é? Que passaram em Listra, em Icônio e Antioquia, foram a Perge e também, deixa eu achar aqui, a Pisídia de Panfilha e na Atália, na Antioquia, ou seja, foram em vários lugares. Essa viagem de São Paulo e Barnabé é a primeira viagem onde São Paulo sai em missão. A primeira missão de São Paulo apostólica junto, esta viagem é a primeira. Logo daqui uns dias nós escutaremos a segunda viagem, quando ele vai com Silas, que ele entra na Grécia. Aqui ele vai até uns limites ali do que é a Turquia hoje e volta. E depois eles vêm aqui nessa passagem que nós escutamos, eles vêm confirmar aqueles que escutaram o anúncio da Boa Nova.
Eles anunciaram a boa nova de que Cristo venceu a morte, aquele em que foi morto numa cruz. O Pai o glorificou, o ressuscitou dos mortos e o fez sentar à sua direita e o constituiu Senhor de todas as coisas. E se você crê nessa boa notícia, a morte já não tem poder sobre você. Você andará também na liberdade dos filhos de Deus, como Cristo andou, porque herdará o mesmo Espírito de Cristo. Então esse anúncio apostólico converteu as pessoas e depois eles repassaram esse caminho, confirmando. Os irmãos voltaram voltaram às cidades. Quer dizer o quê? Que eles vieram outra vez após fazerem o anúncio, voltaram para confirmar a fé desses irmãos e encorajando os discípulos. E é verdade que a primeira leitura nos destaca uma coisa para nós, onde nós nos identificamos bem. Todos nós aqui já escutamos também esse anúncio que eu fiz, que Cristo é Senhor. Se eu faço uma adesão da minha liberdade, da minha vida a Jesus Cristo, Ele atua em mim através do Espírito Santo. Mas aqui dizia na primeira leitura que para conseguir o reino de Deus é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Então isso nós podemos ver claramente na nossa vida, que a nossa vida também é marcada por tantos sofrimentos, não é? Tantas coisas que acontecem na nossa história, com os nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho, com a nossa família, com pessoas, com os amigos que talvez passam por grandes dificuldades. E não estou dizendo só a questão de morte, eu digo talvez muitas outras dificuldades que se apresentam na história, ou talvez injustiças até que acontecem no meio da sociedade e que às vezes nos afetam essas injustiças e que sai dentro de nós esse querer ser justiceiro, de querer fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, porque muitos sofrimentos têm que passar para chegar no reino de Deus. Então essa é uma palavra também para nós, que se é verdade que nós temos experimentado o sofrimento na nossa vida, mas a outra coisa também então é verdade. Se eu experimento na minha carne o sofrimento, então no meu espírito, na minha alma, tem que ter um espírito novo, para que possa suportar o sofrimento na fé. Quem não tem fé, é quase impossível passar pelo sofrimento, porque entra numa murmuração, num julgamento, numa tristeza que se definha. A fé faz com que o homem atravesse os problemas desta vida com esperança de que Deus atuará no momento oportuno. E quando Deus quiser e a hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Assim dizia São Geraldo Magela. Aqui se faz a vontade de Deus do jeito que Ele quer, quando Ele quiser e a hora da maneira que Ele quiser. Então essa é uma experiência da fé que nós escutamos na segunda leitura da carta do livro do Apocalipse de São João, que dizia João que viu uma nova terra e um novo céu, onde todas as coisas estavam ordenadas, onde apareceu uma nova criação que estavam diante do Cordeiro, e que essa nova criação, esse novo espírito, irmãos, é o que dá a capacidade do homem de poder transpassar os sofrimentos e unir ao sofrimento de Cristo. Como dizia Santa Catarina de Sena, os nossos sofrimentos desta vida, se unimos aos padecimentos de Cristo na cruz, são um instrumento para a nossa santificação. Se nós unimos o nosso sofrimento aos sofrimentos de Cristo crucificado, pois temos uma arma poderosa contra Satanás e suas seduções, porque nós estamos caminhando para ser santos, para uma vida eterna. Essa vida, irmãos, passa. Isso nos diz a segunda leitura.
A segunda leitura de hoje nos recorda que nós não somos daqui, que o Senhor tem um plano de salvação, tem um lugar novo, transformado, que Cristo inaugurou e faz com a vitória de Cristo na cruz ser gloriosa. E todos que entramos nessa dinâmica do amor com Cristo, pois pertencemos a esse lugar. E é um estado permanente de felicidade, de paz, porque diz ali que não haverá mais choro, nem pranto, nem pesares, nem dor, nem nada. Não é isso que falava a leitura? Dizia: eis que faço nova todas as coisas, Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Essa é a experiência do batizado, do cristão que entrou na vida nova com Cristo. Deixa para trás o que está velho, sepultado, o homem velho, e aparece um homem novo, que resplandece junto com Cristo na nova vida. Por em cima dos nossos pecados, que nós somos pecadores, débeis, frágeis. Eu dizia isso quando comecei a homilia. Não estou dizendo que o Senhor nos anula, o Senhor conta conosco por em cima das nossas misérias e fraquezas, para fazer novo todas as coisas. Conta comigo e com você, que somos batizados no mesmo Espírito, um Espírito que dá vida. Não é um espírito de morto, é um Espírito que dá vida, para que o mundo creia. E a chave então está no Evangelho que nós escutamos hoje, onde Jesus Cristo, usando a palavra glorificar, que no grego a palavra significa, se diz doxtos, que vem do hebreu, que diz koubal. Então essa palavra ela significa estar por em cima, sobressair, onde nenhuma coisa pode interpor. Ela é algo que ninguém pode sobrepor, né? Não interpor. Ninguém pode sobrepor nada. Ela tem a autoridade em cima de outras coisas. Por isso nós usamos glorificar geralmente no português. Geralmente nós utilizamos somente na igreja, né? Às vezes na nossa conversa do dia a dia é muito difícil nós usamos a palavra glorificar, não é? Geralmente é uma palavra que está mais utilizada dentro da conversa religiosa, porque está atribuída a Deus, não é? A glória. Então, mas glorificar significa isso, alguém poderoso, algo que não é destruível, que é indestrutível, não é? Uma coisa incapaz de ser. Então aqui nesse contexto do Evangelho, ele explica, ilumina as leituras para que nós possamos ir para casa hoje alegres, confiantes de que o Senhor nos ama. Por quê, irmãos? Porque ele começou o Evangelho dizendo: depois que Judas saiu do cenáculo. Usa o nome de Judas para deixar claro o contexto. O contexto está na última ceia, onde Jesus Cristo diz ao seu discípulo amado: quem vai traí-lo? Ele diz: aquele que molhar o pão comigo no prato. O que significa? Significa que é aquele que tem uma intimidade tremenda de comer comigo no mesmo prato. É alguém que é muito próximo, íntimo meu, para que nós possamos comer juntos, não é? Então Judas, ele tinha esse amor de Cristo, não é? Que amava ele, conhecendo os seus pecados, as suas fraquezas, e comia com o Senhor no prato. E depois, quando faz uma pergunta para Judas, se vocês lembram, na sexta-feira santa,
Quando a gente proclama a paixão de Jesus Cristo, uma parte de Jesus Cristo pergunta assim para ele, antes um pouquinho aqui desse evangelho, pergunta assim para ele: o que você tem que fazer, faça depressa. Então que ele tinha que tomar uma decisão, ou ele ia estar com Cristo ou contra Cristo. Ele tinha que tomar uma decisão, o que tem que fazer, faça rápido, porque a hora chega, onde o Pai será glorificado em mim. Então ele tinha que ver de que lado ele estava, não é? E ele se levanta e diz a Escritura que o demônio se apoderou dele, não é? E entrou então e saiu para vender a Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, é o ponto que eu quero chegar. Esse é o contexto onde Jesus Cristo está dizendo para mim e para você hoje, que Ele faz novas todas as coisas. O que dá força para os apóstolos anunciar o Evangelho e serem testemunhas do amor, é sentir esse amor que Jesus Cristo dá sem diminuir, mesmo sabendo que Judas ia sair dali para entregá-lo, que ia ser vendido, que ia ser, e entrou Satanás entrou nele, ele continuou da mesma forma, não anunciou isso aos quatro ventos, não disse dentro da mesa assim: esse é o Judas, o traidor, não, ele continuou e foi muito discreto, que os apóstolos nem entenderam. Se você ler bem o Evangelho, você vai ver que os apóstolos dizem assim, e eles não entendiam do que ele falava. Por quê? Porque ele foi discreto em dizer para João que aquele que comia com ele no prato era o que ia traí-lo. Então aqui, irmãos, o Senhor, Ele tem esse amor que nós, antes dos nossos pecados, das nossas inimizades, das nossas traições, das nossas inimizades, do nosso ódio muitas vezes com a religião, com a fé, com a cruz, que nos escandaliza muitas vezes o sofrimento, e rejeitamos o anúncio do Evangelho, rejeitamos o amor que o Senhor nos tem. Por em cima disso, hoje Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o amor que Jesus Cristo teve, é um amor que não está condicionado em se o outro me ama de volta, ou se ele quer fazer bem para mim ou não. Eu amo porque amo, e fim da história. Jesus Cristo nos ama sempre e espera que nós possamos nos converter do coração perverso e malvado, muitas vezes, que queremos negociar e usar a religião para o nosso benefício. E eu repito, esse amor, se nós entramos nesse amor de Jesus Cristo, nós encontramos aí uma paz que não nos será tirada. É diferente daquilo que o mundo oferece. O mundo oferece algo passageiro. Se você comprar uma casa lá na praia, aí você vai viver bem. Se você comprar um carro não sei quanto, você vai ter melhor condições para levar sua filha na escola. Compra um carro blindado, porque agora tem muito roubo, muito assalto, não é? Compra um que tem não sei o quê. Então todas essas coisas são úteis e servem para o homem. Não estou dizendo que é pecado, não é? Não é pecado, mas são coisas que estão a serviço do homem e dão para ele uma satisfação passageira. Daqui a pouco você já está buscando outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, sempre está inquieto. Por quê? Porque falta o descanso na vontade de Deus. Então hoje, essa noite, o Senhor nos diz que na nossa vida tem problemas, tem dificuldades, mas Ele faz nova todas as coisas porque nos ama. E se nós aderimos a esse chamado que Ele nos faz, pois Ele será o nosso defensor e nosso coração estará em paz, para poder dar amor aos irmãos e ser sinal nessa geração de que Cristo está vivo. Se todos nós amássemos uns aos outros como Deus nos amou, não era necessário pregar o Evangelho, porque os pagãos se converteriam de ver o amor uns dos outros.
O que mais escandaliza o mundo hoje é a falta de amor entre os próprios cristãos. O problema não é os muçulmanos, o problema não é o governo, o problema somos nós mesmos, os batizados que estamos na igreja e que não amamos uns aos outros. Porque se nós nos amamos uns aos outros, isso diz o Senhor no Evangelho, todos conhecerão que são meus discípulos. Que o Senhor nos ajude hoje, irmãos, a entrar nesse descanso desse amor do Senhor por nós. Que possamos abrir o nosso coração ao Espírito Santo, que nos diz no profundo da nossa alma que nós temos um Pai no céu que quer a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diocese em Evangelização.